Normalmente eu costumo pregar de maneira expositiva. A mensagem expositiva é aquela que nós lemos o texto e trazemos uma explicação de todo o seu contexto. O contexto do texto que nós vamos ler, Paulo está esclarecendo dúvidas dos cristãos de Corinto acerca da vinda de Jesus, da ressurreição de Jesus. Mas eu não quero me prender ao contexto, eu queria trazer uma mensagem temática. Por isso que eu pedi para você abrir no capítulo 15, eu quero ler com você o versículo de número 58. Está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Sede firmes e constantes. Por que Paulo diz isso? Porque era um período de intensa perseguição que a igreja sofria na ocasião. É sempre bom lembrarmos que os cristãos de Corinto, durante a ausência de Paulo, na ocasião em que Paulo está na Macedônia, a igreja sofria com a influência de judeus que não acreditavam na história da morte e ressurreição de Jesus. E alguns dos irmãos, por darem crédito a esse tipo de discurso, eles estavam, de certo modo, enfraquecendo. Por isso que eu cito sempre o verso 19, que Paulo vai dizer, olha, se a nossa esperança em Jesus está somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Então, quando ele diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, a ideia dele é mostrar que o dever da igreja é perseverar na doutrina de Cristo, é prevalecer diante das dificuldades do dia mal. Então nós temos que ser firmes e constantes. Eu queria trazer uma mensagem com base nisso. Curva sua cabeça, feche os olhos por um instante, vamos orar. Pai, mais uma vez nós vamos ouvir a sua palavra, e eu peço que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor abra o nosso entendimento. Nunca é demais ouvir a pregação do Evangelho. Eu peço que o Senhor tire todo bloqueio, todo impedimento, todo obstáculo, aquilo que não te exalta. Essa palavra, ela penetre no nosso coração, e que todos os propósitos que o Senhor tem a realizar através desta palavra se cumpra no meu coração, no coração deste meu irmão, daqueles que nos acompanham à distância. Que o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar em seu lugar, irmãos. Irmãos, eu pensava, no fim da noite de ontem, acerca de alguns dos planos que eu tenho já para o próximo ano. E eu fiz a inscrição num seminário teológico, que é uma das minhas obsessões, que eu desejo, é um plano. E aí eu comecei a pensar que é uma jornada difícil, que requer esforços, renúncia, decisões. E então me veio este texto em mente, porque nós estamos nos aproximando num período de tempo do ano em que as pessoas fazem projeções para o ano que está por vir. Nós estamos chegando naquele período de tempo em que as pessoas se abraçam e profetizam coisas boas para um ano que está nascendo. É aquele período de tempo em que paramos para pensar num ano que chega ao fim,
e começamos a olhar o próximo ano com bons olhos, e então nos enchemos de expectativas e fazemos planos, traçamos objetivos, metas a serem alcançadas. A pessoa chega no final do ano acima do peso, então ela começa a pensar, não, esse ano aqui eu vou entrar na academia, eu vou me esforçar, esse ano aqui vai ser o ano em que eu vou cuidar da minha saúde. A pessoa, da entrada de um novo ano, ela vai dizer, olha, esse ano aqui é o ano que eu quero acertar as minhas finanças, eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou me organizar com esses gastos aqui, eu vou poupar recursos nessa área, para que, enfim, eu consiga trocar de carro, realizar o sonho da casa própria. É o período de tempo em que a pessoa diz, não, eu vou prestar o vestibular e vou ser aprovado em nome de Jesus, e quando for daqui a X tempo eu vou me formar e vou realizar o sonho. É aquele período em que a gente começa a projetar na nossa mente aquilo que queremos alcançar e aquilo que queremos ser num tempo futuro. A questão é que entre a projeção e a realização, entre o plano que está sendo traçado e o seu cumprimento, existe um período de tempo que nos requer esforços, que nos requer renúncias, decisões importantes que precisam ser tomadas, e é justamente por conta disso que, na maioria dos casos, aquilo que está sendo projetado não se cumpre no futuro. Porque apesar daquela empolgação, daquele entusiasmo, do planejamento, das metas, da vontade de alcançar, não houve renúncia, não houve esforços, não houve dedicação, não houve empenho, logo o ano passa, o tempo avança, e a chegada do fim do ano, muitas vezes até mostra que aquele ano que se passou foi ainda pior do que o ano anterior. E na nossa caminhada com Deus, irmãos, não é diferente. Porque quando nós ingressamos na fé, e vivemos aquele período gostoso das descobertas, onde a intensidade da relação com Deus é algo precioso. Nós vemos Deus em tudo e temos vontade de orar, vontade de buscar, de servir, de participar dos cultos. Então nós pensamos, eu vou fazer esse curso aqui, eu vou visitar as pessoas, eu vou pregar o evangelho, eu quero ser útil na obra. Então vem os planos, vem o desejo, a vontade. A questão é que quando o tempo passa, por falta da devida dedicação, da renúncia, do esforço, nós percebemos que a fé muitas vezes ela fica estagnada, e na maioria dos casos, ao invés de progresso, há um regresso. Paulo foi um dos homens que iniciou a evangelização em Corinto. Foi um homem que anunciou em Jesus a ressurreição dos mortos. E a igreja começa na fé, na pureza, no zelo, no amor. Mas o tempo passa. E com o passar do tempo, alguns estavam esmorecendo. Alguns haviam perdido o ânimo. Alguns haviam perdido a coragem. Por acreditar na influência judaica, que dizia que a história da ressurreição era mito. Era algo que não deveria ser considerado relevante para a igreja. E o resultado disso é exatamente o desânimo. E então que Paulo decide escrever aos irmãos: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo está querendo ensinar que na nossa relação com Deus, que nos resgatou, que nos salvou,
que nos fez uma promessa que se cumprirá no tempo futuro. 1 João 2,25 diz: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas uma vez que somos salvos, uma vez que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, pela sua graça manifesta em Cristo Jesus, até que se cumpra a nossa passagem dessa vida para a eternidade, nós temos uma vida aqui na terra. E para que essa fé, essa comunhão, essa relação com Deus seja saudável, é necessário sermos firmes e constantes. E o que é firme? O firme, irmãos, é aquele que está seguro. O firme é aquele que é resistente, que não cede facilmente. Em Efésios capítulo 6, no versículo 13, Paulo escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Então, essa firmeza, ela é importante nos dias de pastos verdejantes, ela é importante no dia da bonança, é importante no dia que a alegria vem ao amanhecer, mas ela é ainda mais importante no dia mau, porque é justamente no dia mau que a nossa fé oscila, que vem coisas ruins na cabeça. Então, o firme é aquele que está seguro, o firme é aquele que é resistente. Mas ele diz: sede firmes e constante. Ser constante é ser invariável. O constante é aquele que não muda de ideia. O constante é aquele que persevera no propósito. Paulo escreveu em Efésios 4,14: não sejais meninos inconstantes. Em Tiago capítulo 1, versículo 8, está escrito que o homem com o coração dividido, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O inconstante é aquele que muitas vezes tem fé, que acredita em Deus, que tem planos, mas por estar com o seu coração dividido entre as coisas de Deus e as suas ambições pessoais, ele é variável. E quando eu digo a você, irmãos, que a caminhada, a vida com Deus requer renúncias, dedicação e esforços, é justamente pelo fato de o próprio Deus mostrar que essa caminhada não é fácil. Eu costumo dizer que a questão não é ingressar no reino. A questão não é começar na fé. A questão não é você ouvir um sermão e estar convencido da obra de Jesus, da sua redenção, do seu sacrifício, e então dizer: eu sou membro da igreja, eu participo. Não, a questão é você perseverar. A questão é você perceber que vai se passar 1 ano, 2, 3, 10, 50. E mesmo com o passar dos anos, você permanecer ali. Quando Deus, prestes a cumprir a promessa que Ele fez de introduzir os descendentes de Abraão na terra prometida, Deus vai chamar um moço chamado Josué, que cresceu naquele deserto e que contemplou as angústias de Moisés. Deus vai chamar Josué, que ouviu o povo murmurar por falta de comida, o povo murmurar porque todo dia era a mesma comida. Josué ouviu o povo murmurar quando lhe faltavam água, quando eles chegavam nas fontes de Mara e as águas eram
amargas. E Deus aparece a Josué e diz: Josué, você vai introduzir o povo da terra que eu prometi. Eu preciso que você entenda, um Deus que está no controle de todas as coisas, que é soberano sobre tudo e todos, mas que dá ao homem responsabilidades de agir de modo com que o seu propósito se cumpra. Eu quero que você vá comigo para o livro do profeta Josué, capítulo 1. E nós vamos ler um texto muito conhecido. Livro do profeta Josué, capítulo de número 1. E nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 5, Deus falando ao homem a quem ele escolheu. Diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Diga glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo para Josué. Josué, desde quando eu chamei Moisés, até o último dia de vida na terra, eu estive com ele. Não deixei em nenhum momento. Quando ele estava angustiado, eu estava com ele. Quando ele estava triste, lá estava eu. Quando o povo murmurou, eu estava junto dele. Quando ele experimentou os benefícios da fé, eu estava junto. Nenhum momento eu deixei, nenhum momento eu desamparei. E assim como eu fui com ele em todo este tempo, eu também serei convosco. Deus está querendo dar a Josué a segurança de que aquele que o chamou é poderoso para garantir o sucesso daquela missão. Mas Deus vai dizer a Josué que ele deveria fazer alguns esforços. E eu estou dizendo isso para você, irmãos, porque a nossa cultura gospel é assim: eu decreto e acontece. Eu ordeno e não é assim não, irmãos. O mesmo Deus que nos guarda, nos protege, nos abençoa, abre portas, é o Deus que exige de mim e de você esforços, firmeza e constância. Então, primeiro ele dá a Josué a garantia: eu estarei com você e não vou te desamparar. Agora no versículo de número 6, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aí no 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então perceba uma coisa: quem foi que chamou? Deus. O que Deus fez? Deu a Josué a garantia: eu fui com Moisés e serei com você, não desamparei, não vou desampará-lo. Agora Deus diz: olha, você precisa ser um homem esforçado, você precisa ter bom ânimo. E ele não diz isso uma vez, várias vezes. Esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Por que Deus diz isso?
Porque não adianta você receber de Deus a segurança que Ele está com você. Não adianta você ouvir de Deus que Ele não te desampara. Não temas porque eu sou contigo. Não adianta você ouvir muitas coisas boas que Deus te dá como garantia e não ser esforçado. E não ter ânimo para fazer as coisas. Não ter disposição e coragem para ir à luta, para enfrentar. Não ter a firmeza que a vida com Deus exige. Ao invés de estar firme, é a pessoa que esmorece fácil, desanima por qualquer coisa. É a pessoa que está diante da dificuldade e pensa, sabia que não ia dar certo mesmo? Aquela pessoa que por ter o coração dividido, ela crê em Deus quando as coisas vão bem. Mas bastou o dia da provação vir, então por ser inconstante, ela já pensa, esse negócio de igreja é coisa de fanático. Então Deus está dando a garantia para Josué. Agora presta atenção que no versículo de número 9, ele vai dizer, não pasmes, nem te espantes. E quando ele diz não pasmes, nem te espantes, o que é um espanto? O espanto é um medo excessivo. Não fique pasmo, Josué. Não deixe o medo te dominar. Por que Deus diria isso? Por saber que aquilo que estaria diante de Josué, certamente seria algo que coloca o nosso coração em medo, em insegurança. Por isso que Deus vai dizer, não tenha medo. Quando Deus diz para você não temas, é porque Ele sabe daquilo que está por vir. Não pasmes, nem te espantes. Por que eu estou lendo um texto como esse para você? Para mostrar que a missão que Deus nos dá, o chamado, as responsabilidades que Ele nos dá, nós podemos encontrar em Deus a garantia de que Ele está conosco, a segurança de que Ele não nos desampara, mas também o dever de sermos firmes e constantes. O dever de estarmos seguros em Deus. O dever de sermos perseverantes naquilo que fazemos. Independente de qual seja a circunstância. Então a ideia de Paulo é justamente mostrar para os cristãos de Corinto que eles precisam ser firmes nas suas convicções em Deus. Que eles precisam ser resistentes a todo vento de doutrina que viria contra a pregação do evangelho genuíno. E que eles deveriam ser constantes, persistentes, perseverantes. Agora, Paulo diz estas coisas porque ele era um homem firme em Deus. Ele era um homem constante naquilo que fazia. Quando você lê Atos capítulo 9, a partir do versículo de número 15, que é o texto onde Lucas registra a conversão de Paulo, Deus mandou um homem chamado Ananias ir até o lugar onde o então Saulo estava cego e orar por ele. Ananias, ele ficou meio receoso por saber que aquele homem era um homem perseguidor da igreja. Então o Senhor diz a ele, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para anunciar o evangelho aos gentios, aos reis da terra, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, no seu chamado, na missão que ele recebe de Deus, já está implícita a ideia de que ele obrigatoriamente ter que ser firme e constante. Tanto que em Filipenses capítulo 1, versículo 29, ele escreveu que a nós, aos cristãos, não compete apenas crer, mas também padecer por Jesus Cristo. A ideia de ser firme e constante mostra exatamente o período em que a igreja é perseguida, a igreja é maltratada, a igreja é caluniada, martirizada. Irmãos,
eu não sei quando essas coisas vão começar a acontecer. Mas você há de concordar comigo que em 2022 é uma delícia servir a Deus. Sabe quais são as nossas perseguições? É um coleguinha de serviço que faz uma piada. As nossas perseguições é alguém que desdenha da nossa fé. Mas eu queria que você parasse e pensasse um pouco no que está por vir. E começasse a olhar com um pouco mais de atenção para a maneira como o cristianismo está sendo tratado, não apenas no Oriente Médio, como vimos várias vezes, mas já em países da América. Igrejas sendo incendiadas, líderes sendo mortos publicamente. Eu acredito, irmãos, que vai chegar um período de tempo em que seremos proibidos de buscar a Deus publicamente, em que a Escritura Sagrada será um livro censurado. O Brasil deixa de ser um país laico, se torna laicista, não podendo mais pregar contra o pecado, porque afinal de contas, o homem que fez a escolha em se relacionar com outro homem, pode se sentir ofendido, quando nós dissemos que está escrito na palavra de Deus, que isso é abominação a Deus. A pessoa que decidiu praticar o aborto, ela pode se sentir insultada quando nós lemos um texto, onde Deus diz, não matarás. E aí vem a seguinte questão: nesse período de tempo, apenas os que são firmes e constantes continuarão servindo a Deus. Porque hoje em dia, nós não precisamos ir procurar os partidos de esquerda para sermos confrontados. Irmãos, tem pessoas dentro da igreja que são a favor de aborto. Tem pessoas que estão dentro da igreja que são a favor da união homoafetiva. E não é uma questão de opinião própria. É uma questão de princípios e valores estabelecidos por aquele que é o dono do reino que nós pertencemos. Então, a nossa firmeza, o sentido da nossa dedicação a Deus se dá em perseverar em seguir e buscá-lo diante de uma sociedade perversa e corrompida, como Pedro diz em Atos 2,40, salvai-vos dessa geração perversa. Eu citei o apóstolo Paulo como um exemplo de perseverança e constância. Fiz menção à ocasião em que ele é chamado para padecer, justamente por ser ele o homem que escreve aos cristãos de Corinto, sede firmes e constantes. Então eu queria mostrar para os irmãos aqui algumas ocasiões em que Paulo poderia esmorecer, desanimar, sucumbir, ser inconstante, mas através das suas decisões, escolhas, através do seu agir, ele mostra que ele é um homem centrado naquilo que Deus o chamou a fazer. Eu quero que você vá comigo para Atos capítulo 13. É um período de tempo em que Paulo começa a crescer e prosperar na missão que Deus o deu. Eles estavam reunidos, orando, jejuando. Aí o Espírito Santo ordena que Paulo e Barnabé fossem enviados à Galácia, com o propósito de pregar em Antioquia da Pisídia, em Cônio, Listra, Derbe. E Paulo, sabendo que a missão não era fácil, pois ele diz em Atos capítulo 20, no versículo 22, e agora ligado eu pelo Espírito, vou a Jerusalém sem saber o que lá me há de acontecer, a não ser o que o Espírito me revela, que de cidade em cidade haverão perseguições e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que se cumpra a vocação de Deus em mim. Ou seja, o que ele diz, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma garantia. Qual? Prisões e tribulações me esperam por lá. Como resistir a isso, irmãos? Sem estar firme. Como resistir a isso? Sendo inconstante. Então o capítulo 13 de Atos mostra algumas adversidades que Paulo precisa enfrentar nessa primeira viagem missionária que ele faz. E eu queria tirar algumas coisas aqui e meditar com os irmãos. Capítulo 13 de Atos, veja o que está escrito comigo no versículo de número 5, diz assim, aliás, versículo 4. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Esse João como cooperador não é o filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Esse João como cooperador é João Marcos. Você deve se lembrar que nos evangelhos, quando Jesus é preso, havia um jovem envolvido num lençol. E aí os homens pegaram aquele lençol na intenção de capturar o garoto que foge nu. Este garoto é João Marcos, que é inclusive aquele que tem pela primeira vez a ideia de registrar os fatos. O evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. É este João Marcos. Então, no primeiro momento, ele participa daquela obra missionária. Presta atenção nisso aqui. Quando Paulo então parte para a missão que recebeu do Espírito Santo, na companhia de Barnabé, de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, a primeira adversidade que ele enfrenta é a oposição de pessoas que não concordavam com o seu discurso. Paulo começa a pregar, o texto diz que um procônsul, chamado Sérgio Paulo, um homem influente, um governador, ele ouve as palavras de Paulo e se interessa por aquilo que estava sendo pregado. O problema é que junto a ele havia um encantador, um falso profeta, um mágico, chamado Bar Jesus, que com a intenção de impedir que Sérgio Paulo creia no que Paulo prega, ele começa então a questionar o discurso de Paulo. Há uma oposição ali. Observe o que está escrito no versículo de número 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o governador procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então ele manda chamar Barnabé e Paulo, porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Agora olha o verso 8. Mas resistia-lhes Elimas o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então, aquele que não acreditava, ele queria impedir que a mensagem de Paulo produzisse resultado no coração daquele que cria. Por isso que em Amós capítulo 3, versículo 3, diz que dois não podem andar juntos se não estiverem em acordo. Então imagine você querendo evangelizar alguém que você ama, alguém que você sabe, e aquela pessoa está sedenta de Deus, ela quer aprender, ela tem curiosidade, lhes faz perguntas, e você percebe que a semente está sendo plantada, e que o Espírito Santo está agindo, mas tem alguém ali dizendo: você acredita nisso aí? Você acha que isso aí é certo? Você concorda com essa ideia? Ressurreição? Que isso? Morreu, acaba.
Ressurreição? Como assim ressurreição? Não, uma vez que a pessoa morre, ela volta num outro corpo para pagar os pecados da vida anterior. Paulo enfrenta a adversidade da resistência, de pessoas que foram enviadas por Satanás para confrontar a sua mensagem, para impedir que a obra de Deus se cumprisse. E Paulo identifica que quem é que está por trás disso. Olha o verso 9. Diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, naquela obra que Deus confiou a Paulo, Paulo enfrenta a resistência do próprio Satanás, que enviou uma pessoa ali para confrontar o que ele ensina. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Nessa nossa caminhada com Deus, na missão que Deus nos dá de servi-lo, honrá-lo, testemunhá-lo, exaltá-lo, sermos luz do mundo, sal da terra, nós erramos quando ficamos esperando a concordância dos outros. Você precisa entender que o fato de você ser o que é, de você buscar como busca, de você viver como Ele quer que você viva, não vai despertar em ninguém a admiração a ponto da pessoa concordar com tudo que você faz. Paulo está pregando, Paulo está ensinando, mas tem alguém ali dizendo: não é assim não, não é verdade esse negócio não, não, o que ele está falando não é certo não. E tem muita gente, irmãos, que perdem a fé, que se tornam inconstantes, que sucumbe diante da oposição de pessoas que pensam o contrário, de pessoas que pensam diferentes. E às vezes, irmãos, quando você decide engatar a primeira marcha, e aí vem a segunda, e você está pegando embalo, porque você ouviu o Evangelho, você entendeu que o pecado te afasta de Deus, e você tem pedido para Deus te libertar, e Deus está te estruturando, Deus está renovando a sua fé, Deus está te mostrando o caminho, a verdade e a vida. Então de repente você entende que você já não tem mais vontade de ir a tais lugares, de conviver com tais pessoas, porque Deus está limpando o caminho, Deus está renovando a sua vida. Aí o diabo coloca alguém para dizer assim: você está virando beata? Você por acaso está tendo um caso com o padre, com o pastor, com o bispo? Você está virando religiosa? E, irmãos, entenda, é o próprio Satanás querendo apartar você da fé. A primeira resistência que Paulo enfrenta na sua viagem missionária é essa. Mas logo a seguir, Paulo já tem novos problemas, porque aquele João Marcos, sobrinho de Barnabé, que saiu de Jerusalém como todos, entusiasmado, empolgado, é Deus que está nos enviando, nós vamos pregar, as pessoas vão se converter. Ele não era firme, ele não era constante. Então quando você olha para o capítulo de número 13, versículo de número 13, está escrito assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. No meio do caminho, tudo estava acontecendo. As pessoas estavam ouvindo a pregação de Paulo. As pessoas estavam compreendendo que a graça oferece aquilo que a lei não oferece, a salvação. De repente João Marcos chega e diz assim: eu quero voltar, não quero ir mais não, isso não é para mim não, eu não sei, é estranho, todo mundo olha feio, todo mundo acha errado. Então João Marcos desiste da missão, ele não quer mais ir com eles, ele quer voltar para Jerusalém. Jesus ensinou lá em Lucas capítulo 9, no versículo 62, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Paulo se decepciona com João Marcos, e nessa caminhada de fé, irmãos, é inevitável as decepções. É inevitável que aquele que um dia jurou lealdade desista.
É comum que às vezes as pessoas iniciam um novo ciclo na vida e precisam mudar de cidade, mudar de país, mudar de região. E às vezes isso gera em nós tristeza, decepção. Depois de ser confrontado por um falso profeta, agora João Marcos desiste. Teoricamente, aquele grupo de homens que estavam na companhia de Paulo, agora está mais fraco, porque João Marcos desiste. E o problema não está aí. O problema é que tempos depois, Barnabé, que estava na companhia de Paulo, ele, sabendo que João Marcos quer voltar, ele chega para Paulo e diz: olha, meu sobrinho está voltando. Vai aqui para o capítulo 15 rapidinho. Atos capítulo 15, versículo 37. Porque esse mesmo João Marcos que abandonou a missão, tempos depois quer voltar. Então Barnabé vai dizer: Paulo, meu sobrinho está voltando aí. Como é que é? O João Marcos está voltando. Não, João Marcos não, ele já nos abandonou. E a opinião de Barnabé, que contraria a opinião de Paulo, vai gerar entre eles uma contenda. Versículo de número 37, Atos 15, 37, diz assim: e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela missão. Há uma diferença de opiniões. Quando você lê Colossenses 4:10, o texto diz que esse João Marcos era sobrinho de Barnabé. Então Barnabé diz: Paulo, meu sobrinho está querendo voltar. Vamos dar oportunidade para ele. Vamos deixá-lo vir. Só que Paulo, resistente, não. Ele nos abandonou. Foi ele que quis ir embora. Ele não foi firme. Foi inconstante. Voltou para Jerusalém. É melhor nós não trazermos de volta. Agora olha o versículo de número 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Quer dizer que aquela discordância de opiniões, como assim? Barnabé queria que João Marcos fosse, Paulo não queria. Houve entre eles contenda. Houve entre eles um entrave, uma discussão. Qual foi o resultado disso? Barnabé, na companhia de João Marcos, foi para uma região. Paulo, com Silas, Timóteo e Silvano, foi para outro. E a pergunta é: eles deixaram de ser homens de Deus por isso? Não, irmãos. Então, na nossa caminhada de fé, nós vamos encontrar pessoas que pensam diferente, que não concordam com as nossas opiniões, que tem uma maneira diferente, ela enxerga as coisas de um outro ângulo. E não é porque somos confrontados, porque encontramos alguém que pensa diferente, e que muitas vezes acontece ali um debate de opiniões, que nós temos que tratar os outros como se eles não fossem de Deus. Não. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Às vezes você pode dizer que é um, eu digo que é dois. E às vezes você está na sua razão, eu estou na minha. Agora isso não quer dizer que você é de Deus e eu não sou, eu sou de Deus e você não é, porque você pensa diferente. E se nós não tivermos maturidade para lidar com essas questões de contendas, irmãos, a nossa firmeza esmurece, a nossa constância acaba. Eu citei Efésios 4,14, quando Paulo fala de meninos inconstantes, ele fala que são levados por todo o vento de doutrina. Então a pessoa está num lugar, não concordei com o patrão, quero minhas contas. Aí ela vai para outra, não gostei desse cara não, aqui também não fico. Ela vai andar de um lado para o outro, e pessoas são pessoas, irmãos. Homens são homens, seres humanos são seres humanos. Nós recebemos do Senhor sabedoria, maturidade,
para sabermos conviver com as opiniões que são contrárias às nossas. Paulo poderia pensar: olha, eu já suportei aquele chato daquele homem enviado do diabo, eu já tive que aguentar a resistência de João Marcos, que decidiu voltar, agora vem esse chato do Barnabé, querendo trazer ele de volta. Ele poderia esmorecer, ele poderia desistir, mas ele perseverou, irmãos. Se você vem para um lugar como esse, achando que você vai encontrar pessoas perfeitas, meu irmão, você arrumou um problema para você, porque o maior pecador é o líder, é o pastor, e todos nós aqui temos os nossos defeitos. É por isso que nós precisamos de Deus. E o meu dever é olhar para os mais fracos e tentar compartilhar da força que Deus me deu. O meu dever é olhar para aquele que está com dificuldade e dizer assim: eu tenho as minhas, mas eu posso te ajudar em alguma coisa. Você não vai chegar em lugares onde todo mundo pensa igual a você, onde todo mundo diz sim para aquilo que você quer, onde todo mundo concorda com a sua opinião. E nós precisamos saber lidar com isso. Tanto que quando você lê 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo escreveu assim: traga-me João Marcos. Ou seja, contenda entre ele e Barnabé por causa de João, mas num tempo futuro, talvez Paulo parou e pensou: traz o cara. E João Marcos voltou a fazer parte. Perceba como aquele chamado, aquela missão requer firmeza, requer constância. Paulo pregou o evangelho, e observe, volta aqui para o capítulo de número 13. Eu quero mostrar para você que quando Paulo prega, a pregação de Paulo surte efeito. Se você observar do versículo 16 até o final do capítulo 13, Paulo quer compartilhar com os seus ouvintes que o livro dos profetas e que os salmos mostram um Jesus que oferece de graça aquilo que a lei não proporciona. Paulo quer mostrar que a lei aponta o pecado e Jesus salva o homem do pecado. Os gentios, ouvindo a pregação de Paulo, ficavam admirados. Eu quero mostrar para você o que está escrito em Atos capítulo 13, no versículo de número 44, diz assim: e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Versículo 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Então preste atenção nisso aqui, irmãos. Mesmo com a oposição dos falsos profetas, mesmo com a desistência de João Marcos, com a opinião contrária de Barnabé, aquela obra estava prosperando. Paulo era um homem esforçado, Paulo era um homem de bom ânimo, e quando ele abria a boca para anunciar em Jesus a salvação dos pecados da humanidade, o Espírito Santo agia no coração dos ouvintes, de modo que toda a cidade, ou quase toda, ouviram a palavra de Deus, e eles queriam ouvir cada vez mais. Agora, qual é o resultado deste progresso? Mais uma adversidade. Qual? Inveja. O progresso de Paulo encheu o coração das lideranças judaicas de inveja. Observe o que está escrito aqui, no versículo 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. O que é inveja? A inveja é a tristeza que se sente com a alegria alheia. Às vezes nós pensamos que inveja é quando um tem e a gente quer ter aquilo que o outro tem. A inveja é quando alguém está feliz e o outro está triste com a felicidade dela. Você chegou num lugar e disse assim: olha,
a vaga é minha, eu passei, eu fui escolhido. Tem 10 pessoas, os 10 são companheiros de profissão, os 10 trabalham no mesmo setor, e você vai dizer para eles: olha, o gerente me chamou e me ofereceu uma oportunidade. Dos 10, 9 vão dizer: puxa, que legal, parabéns, você merece, você é esforçado, dedicado, você está sendo recompensado pelo seu trabalho. Mas dos 10, um vai ficar de mau humor. Um vai começar a te tratar mal a partir dali. Um vai ficar insatisfeito. Esse um é um invejoso. Porque o invejoso é aquele que olha para o progresso dos outros e se entristece. Irmão, se tem uma coisa que o invejoso gosta de fazer, é por não conseguir crescer na vida, ele quer puxar os que estão crescendo para baixo. Qual era o problema de Paulo com os líderes judeus? As sinagogas estavam começando a esvaziar, porque Paulo pregava a mensagem de Cristo, e a sinagoga pregava a mensagem da lei. Então, para os judeus, acreditar na mensagem que Paulo pregava era simplesmente mostrar que a sinagoga estava sendo convertida a uma igreja cristã. Então eles começavam a praguejar acerca daquilo que Paulo falava. Eles começaram a agir com inveja, e se você observar no versículo 45, contradizia o que Paulo dizia. Como é que é? Paulo está falando que esse Jesus de Nazaré é o Cordeiro de Deus. Mentira! Cordeiro é o que Deus instituiu através da lei mosaica. Esse Paulo está dizendo que o sangue de Jesus Cristo purifica todo pecado. Mentira! O sangue a ser derramado é um sangue de um animal, de um cordeiro. Eles contradiziam, mas por quê? Por causa da inveja. Irmão, você precisa parar e pensar. Porque o problema do invejoso é que ele não dedica o tempo que você dedica, ele não emprega o esforço que você emprega, ele não renuncia o que você renuncia. E quando Deus te abençoa, quando Deus te honra, aí vem o invejoso, que não chorou as suas lágrimas, não entristeceu, não viveu as suas decepções, mas ele gostaria de ter o que você tem. E Paulo está lidando com a inveja agora. Então veja, a oposição do falso profeta, a desistência de João Marcos, a inveja também torna-se um motivo, por causa daquela perseguição que se levanta, para Paulo esmorecer, perder constância. Por isso que Paulo, ele escreve aos Coríntios, falando da ressurreição de Jesus, da sua obra, da sua ressurreição, dizendo que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, a nossa fé é vã, mas ele ressuscitou, virá buscar a sua igreja. Ele diz: olha, sejam firmes, amados, sejam constantes, perseverem. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, haverão decepções, haverão tristezas, traições, inveja, rejeições, mas sejam constantes, sempre abundantes naquilo que vocês fazem para Deus. Paulo, agora por causa da inveja, algumas pessoas vão se levantar contra ele, e vão persuadir pessoas a difamarem, a questionar o que Paulo diz. Olha o que está escrito no versículo de número 50, diz assim: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Quer dizer, além da rejeição, eles foram expulsos. Não, aqui não tem lugar mais para você, não, chega. Está um alvoroço na cidade, alguns acreditam, outros não. Aí os que acreditam são criticados pelos que não acreditam, e que reagem criticando aqueles que não acreditam. Então olha, pega as suas coisas e vai embora. Eles foram expulsos da cidade, foram rejeitados, mandados embora. Agora olha que coisa maravilhosa, o versículo de número 51 diz assim: sacudindo porém contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mesmo diante da inveja, mesmo distante da desistência de alguns, mesmo diante das perseguições que sofriam, diante dos falsos profetas, o texto diz que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mas por quê?
Porque quem atuava, quem agia, quem se manifestava através deles é o Espírito Santo. Como o próprio Deus diz a Josué: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. João te abandonou, Paulo, mas eu sou contigo. Existe inveja, Paulo, mas eu te guardo. Paulo, tem pessoas querendo te apedrejar, ainda que você seja expulso. O que você pode ter de mais precioso na sua vida é a minha presença. Por isso que ele diz em Gálatas 2:20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cara, ele entendeu o que é ser crente, ele entendeu o que é servir a Deus. Então, a oposição, o agir de Satanás, a desistência de João Marcos, a inveja dos judeus, a contenda, não gerava neles, irmãos, o desejo de parar, de desistir. Por isso que eles eram firmes e constantes. Querido, não adianta você ser uma pessoa de bons planos, não adianta você ter sonhos, não adianta você pegar uma lista e colocar o que vai fazer em janeiro, fevereiro, se você não tiver esforço, se você não tiver ânimo, se você não tiver coragem, se você não tiver disposição, se você não saber lidar com a inveja, se você não saber lidar com a decepção, se você não tiver maturidade para lidar com pessoas que pensam o contrário, sabe o que vai acontecer? Você vai esmurecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser inconstante. Paulo quer passar isso para os irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu disse a você que eu não sei quando, mas vai chegar uma hora que nós seremos proibidos de manifestarmos as nossas opiniões que têm origem naquilo que Deus ensina. Então o cristianismo no Brasil não vai ser o que é. Não vai. Existem países que já está sendo proibido compartilhar mensagens religiosas. Existem países que há uma censura na internet. Irmão, pesquisa. Eu falo para os irmãos, eu não defendo político. Eu não voto em pessoas. O que nós precisamos defender é ideias. E tem políticos que, apesar de sorrirem bonito, têm ideias que contradiz as nossas convicções religiosas. Então você pode achar bonito aquele sorriso, mas por trás tem um projeto que erotizam crianças nas escolas, que legalizam um aborto, que tornam legal o uso do entorpecente, que proíbem o culto público. E você, sendo servo de Deus, está dando o seu voto para pessoas assim. Isso tem um nome, isso é apostasia. E o que Paulo está querendo mostrar é que o nosso dever como servos, irmãos, para a gente concluir, 1 Tessalonicenses capítulo 1, tudo que Paulo viveu, tudo que Paulo passou, Paulo procurava usar como modelo com o fim de edificar a fé dos irmãos. Então, não adianta, irmãos, a realidade da vida com Deus é outra. Quando a gente entra na igreja, há uma fantasia. Uau, a partir de agora é só bênção. E quando é bênção, porque normal é benção. Agora é vitória, agora é sucesso. Agora quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na benção, vai se arrepender. Ilusão, irmãos. Porque Jesus não nos chamou para isso. Ao contrário, ele diz: no mundo tereis aflições. E tudo que nós vivemos na fé e aprendemos na palavra nos mostra, irmãos. Uma vez eu entrei num debate com um moço acerca do pré-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo, e o cara já tinha me convencido da sua intelectualidade. Eu falei: meu, esse cara vai me engolir nesse debate. Ele me abre a boca para falar que Jesus não deixaria a igreja sofrer. Falei: meu filho, você acabou com o seu discurso. Olha para a vida daqueles homens que foram chamados para propagar o evangelho no primeiro século. Um morreu crucificado em ponta cabeça, o outro perdeu a cabeça. O que teve a morte menos sofrida foi levado para uma ilha de Patmos, a ilha do Marejeu, e ficou lá. Por que nós vamos encontrar um cristianismo que tem como seus alicerces a prosperidade, o progresso financeiro, sombra e água fresca? Não é isso que Jesus ensina. Então, com tudo que Paulo vive,
com tudo que ele passa, como ele diz em Efésios capítulo 5, no verso 1, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Olha o que ele escreve aos Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 6. Diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Nós recebemos a palavra na hora da dor, do aperto, na hora da insegurança, da tristeza, mas com alegria, com fé, com dedicação. Por isso que ele diz, volta lá para 1 Coríntios, para a gente encerrar além desse texto. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Como assim, Paulo? Estejam seguros, resistentes, não cedam. Sede firmes e constantes, perseverantes, persistentes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a persistência, a firmeza, a constância, aquilo que vivemos, aquilo que fazemos pelo reino, em prol do reino, para honrar o Senhor que nos resgatou, nos trará uma recompensa, que não é a salvação, porque salvação não é recompensa, mas nos trará privilégios que desfrutaremos tanto nessa terra quanto na eternidade. Mas para isso, sede firmes e constantes. Para resumir, como tudo funciona na prática: perdi o pai, perdi o irmão, perdi o marido, perdi a saúde, perdi a paz, perdi dinheiro, perdi oportunidades, perdi o emprego. Eu permaneço buscando a Deus. Isso é firmeza. Isso é firmeza. Apesar de ter perdido tudo isso, eu continuo com os meus bons costumes, orando todos os dias, estudando a palavra de Deus todos os dias, indo em todos os cultos, ajudando os necessitados, servindo a Deus. Isso é constância. Sede firmes e constantes. Eu mostro que eu estou firme através da minha constância, da minha perseverança. Toda a igreja de pé, por favor.